Você sabia que um dos maiores personagens da história do Brasil só passou a ser considerado como um herói quase 100 anos após a sua morte? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, o nosso assunto será Tiradentes. Então, se você quiser entender melhor sobre a trajetória desse importantíssimo personagem da nossa história, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Joaquim José da Silva Xavier foi um brasileiro, filho de pai português e mãe brasileira, que nasceu em 1746 na fazenda Pombal, que hoje é o município de Tiradentes, batizado em sua homenagem no estado de Minas Gerais. Antes dele se tornar o Tiradentes que nós conhecemos hoje, ele foi mascate, foi tropeiro, fez parte do regimento de dragões da capitania de Minas Gerais e nesse regimento ele chegou a ocupar apenas o posto de alferes, uma categoria ainda muito abaixo na hierarquia militar, mas que na sequência ele passou a praticar o ofício de dentista e por isso ele acabou recebendo a alcunha de Tiradentes. Apesar de não contar com uma carreira militar de sucesso, ainda assim Joaquim José ele era um homem de confiança da coroa, já que ele havia sido nomeado responsável pela Patrulha do Caminho Novo, que era a principal ligação entre as regiões produtoras de ouro e diamante até o Rio de Janeiro. Além disso, o Joaquim José também foi chefe da guarda da Viscondessa de Barbacena quando essa foi para Vila Rica para visitar as regiões mineradoras. E é esse antagonismo que circula na vida de Joaquim José entre ser um homem de confiança da coroa e ao mesmo tempo não ter alcançado os postos mais destacados na hierarquia militar, que vão fazer com que os historiadores entendam que esse caráter revoltoso do futuro Tiradentes tenha sido criado a partir desse descontentamento dele com a própria coroa, já que ele não entendia por que ele, sendo um homem de confiança, nunca conseguiu destaque dentro do regimento de dragões. E inserido nesse contexto de final do século XVIII, o Joaquim José ele vai partilhar de algumas ideias, ideias republicanas, de libertação, vai se tornar um entusiasta com a independência dos Estados Unidos e vai visualizar um futuro mais promissor para o Brasil se o Brasil se tornasse independente. De fato, ele não estava errado, né? Mas ele vai acabar sendo envolvido nessa questão da independência, na questão da revolta, e vai entrar em contato com várias outras pessoas que também buscavam esse mesmo ideal. Porém, né, o Joaquim José, como ele já vinha desse descontentamento com a coroa, ele vai muitas vezes ser visto como, entre os revoltosos, né, aquele que vai se exceder um pouco mais. Ele vai ser considerado, entre todos os insurgentes, o mais irresponsável de todos ao falar sobre o levante que aconteceria em Minas Gerais. Tanto é que, entre os revoltosos, ele passa a ser visto como um falastrão irresponsável. Então, em 1788, Joaquim José vai até o Rio de Janeiro, ele entra em contatos com mercadores que vinham de outros países e traziam novas ideias sobre esses movimentos libertários, né, ou libertadores, e ele vai apresentar o seu desejo cada vez maior de criar um movimento de libertação do Brasil. Vai em busca de apoio e reforça ainda o seu ideal. Nesse meio tempo, o movimento é denunciado em Minas Gerais. O Tiradentes, o Joaquim José, ele vai ser preso em 1789, mais especificamente no dia 10 de maio, e depois da sua prisão, ele vai ser interrogado, vai confessar que ele é um dos insurgentes e vai denunciar também outros componentes, né, que posteriormente serão presos também. Essa movimentação toda, que depois vai ficar conhecida na historiografia brasileira como Inconfidência Mineira, vai ter seu processo concluído em 3 anos. Para que isso aconteça, alguns juízes virão de Portugal para o Brasil para colaborar no julgamento, e os 29 presos, 29 envolvidos, vão ser julgados e condenados. 18 deles vão ter sua pena inicial em degredo, que seria cumprido na África,
porém 11 deles vão ser punidos com a pena de morte. Após algumas revisões, algumas penas foram transformadas em degredo também. 10 penas que antes eram de morte se transformaram em degredo. Apenas uma permaneceu, né, como estava antes, com pena de morte, que foi justamente a de Joaquim José, o nosso Tiradentes, que foi executado, né, e que coincidentemente era a pessoa de menor condição socioeconômica. O Joaquim José, então, teve a sua pena executada no dia 21 de abril de 1792. Bom, ele foi enforcado, depois foi decapitado, depois foi esquartejado. A sua cabeça foi exposta, pendurada em um mastro, em praça pública lá em Vila Rica, em Minas Gerais, e o restante do seu corpo, os fragmentos do seu corpo, foram expostos no caminho que levava do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Ainda como era costume da época, para os crimes de lesa majestade, a sua casa foi arrasada e o terreno em que ela estava foi todo salgado também. Percebam vocês que o que nós fizemos até o presente momento foi falar sobre a trajetória de vida de uma pessoa e descrever um processo-crime. Agora entra a parte mais importante, mais interessante, que é justamente a construção do mito do herói Tiradentes, que é um herói nacional. Segundo a historiografia, durante um bom tempo, a figura do Tiradentes, aí nós podemos falar só sobre Tiradentes, esquece o Joaquim José, ele vai oscilar, né, entre duas personalidades. Uma personalidade de um falastrão e outra personalidade de um revolucionário. E nesse momento todo, ele não vai ter uma visão homogênea do Tiradentes que nós temos hoje. Tanto é que ele vai ocupar um papel secundário nesses movimentos separatistas, movimentos libertadores. O que começa a mudar, mais ou menos a partir da década de 1870, é que em Minas Gerais busca-se a memória do Tiradentes como um líder buscando os valores republicanos. E a partir daí, nós temos, de certa forma, uma valorização da história do Tiradentes. E é claro que no final do século XIX, essa figura, essa nova forma, passa a ser cada vez mais evidente, mais importante, porque o advento da República necessitava de heróis nacionais, e especialmente um herói que buscou a liberdade do Brasil. Bom, pela carência de líderes natos ou de mártires, o Tiradentes foi eleito, né, ou foi pelo menos reconhecido como uma figura eminentemente brasileira e que lutou por nossa independência. Tanto que, no âmbito da proclamação da República, ele foi elevado à categoria de paladino da liberdade no Brasil. Então vejam só, o Tiradentes passa de um status de Judas delator para uma proximidade com um libertador. Então ele passa de Judas para Cristo, especialmente no momento em que a sua imagem, a sua memória é reconstruída, mas a sua imagem é recriada, fundamentando especialmente na figura do Cristo católico. Esse imaginário vai ficando cada vez mais evidente, especialmente quando são pintadas figuras de Tiradentes fundamentadas ou baseadas na figura de Jesus Cristo, com o pintor Décio Vilares, em 1928, que recria toda a trajetória de Tiradentes, mas reconstrói a figura do nosso herói nacional, fundamentando, né, nas feições de Jesus Cristo, que era uma feição já reconstruída pela Igreja Católica lá na Europa. A visão do Tiradentes como um herói nacional passa a ser cada vez mais evidente, cada vez mais forte com o implemento da República no Brasil. Tanto é que no ano de 1890, o dia 21 de abril, ele passa a ser feriado nacional, que é o dia de morte, dia de execução de Tiradentes, passa a ser comemorado no Brasil como um dia de um mártir, de um herói mesmo. Depois, em 1926, é construída uma estátua de Tiradentes em praça pública, em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Brasil. E em 1965, Tiradentes ele é declarado patrono cívico do Brasil, né, um herói nacional de fato. E é obrigatória, né, que todas as repartições públicas do Brasil tenham afixado uma imagem de Tiradentes
já que ele passou a ser um grande herói do país. O objetivo do vídeo de hoje era justamente mostrar o processo de criação da figura de um herói nacional. No nosso caso, então, da figura de Tiradentes, que passa de um posto secundário, né, de um movimento libertador a de fato ser representativo da nossa brasilidade e considerado como um herói nacional. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Falar sobre Tiradentes é muito interessante, até porque ele envolve uma série de questões voltadas para a historiografia, para a construção de um mito, para a compreensão de uma trajetória de vida, enfim. É muito interessante, um assunto muito rico e que de fato desperta muitas reflexões. Então, se você gostou do vídeo, pode compartilhar com alguém, com algum amigo, pode propor alguma pergunta, né, alguma indagação sobre o tema, ou até mesmo sugerir outros temas relacionados a personalidades históricas, enfim. O interessante é despertar o conhecimento e a reflexão. Beleza, então, gente, vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa semana e segunda que vem eu volto com um novo momento do conceito. Beleza? Valeu!